Olá, colegas dermatologistas. Sou Tassiana Dalfornodini, presidente da Regional Rio Grande do Sul, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Hoje nós teremos nosso evento de interface com a gastroenterologia e nós estamos muito felizes com a presença de dois queridos colegas, o Dr. Antônio Barros Lopes, que é gastroenterologista, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e também do Hospital Moinhos de Vento. É mestre e doutor pela URGS em gastroenterologia e hepatologia. Também nós teremos o nosso querido, conhecidíssimo Dr. Renan Bonamigo, que é professor de dermatologia da URGS no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e também é chefe do Serviço de Dermatologia da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e do Serviço de Dermatologia Sanitária do Rio Grande do Sul. Tenho certeza que será uma rica discussão, será um evento de alto nível, com a moderação da doutora Fernanda Freitag, que é diretora da SBDRS, dermatologista, e nós da diretoria estaremos acompanhando o evento através da leitura das perguntas pelo chat, que nós enviaremos para a doutora Fernanda e que vai levar as perguntas às pessoas, aos nossos colegas, aos convidados que estarão discutindo este assunto tão rico de gastroenterologia com interface com a dermatologia. Lembro vocês que o nosso próximo evento será a Jornada Gaúcha de Dermatologia, um evento totalmente online que estamos já preparando com todo carinho para vocês. As inscrições já estão abertas no nosso site da SBDRS. Então eu desejo um excelente evento a todos, que vocês enviem suas dúvidas e suas perguntas no chat, que nós enviaremos aos debatedores através da nossa moderadora. Um grande abraço e uma boa noite para vocês. Boa noite a todos, então. Hoje é o nosso terceiro evento da série Interfaces, né? E hoje a interface é da dermatologia com a gastro. Então, boa noite a todos. Doutor Renan, doutor Antônio, meu agradecimento pessoal e em nome da SBDRS. Então, para quem ainda não participou da Interfaces, nós temos 5 slides, né, que vão nortear a nossa discussão. E é uma discussão bem tranquila, bem informal, né? Quem tiver perguntas pode enviar as perguntas pelo chat, que a gente vai tentar responder. Muito bem, então, vamos começar pelo nosso primeiro slide. É sobre o uso, então, de imidazólicos, né, itraconazol, fluconazol, ou da terbinafina também, por um longo período de tempo, 3 a 6 meses, para o tratamento da onicomicose. Quando o tratamento é curto, a gente não tem muita dúvida, né? Não tem muito medo. Mas nesses tratamentos longos, a gente sempre se preocupa em relação à hepatotoxicidade, né? Então, a minha primeira pergunta vai para ti, Antônio, né? Se existe um perfil de pacientes que está sob maior risco de desenvolver a hepatotoxicidade, né? Eu tenho como prever isso ou é uma reação idiosincrásica imprevisível? Boa noite, agradeço ao convite né, da SBDRS e é uma honra participar do evento. Em especial esses medicamentos, né, a terbinafina, o itraconazol, o fluconazol, eles têm reações idiosincráticas, então é difícil prever. É claro que a gente pode ter mais atenção com algum paciente que já tem algum grau de hepatopatia, mas é um pouco difícil prever. A idade mais avançada aumenta um pouco os riscos de reações, porque às vezes a depuração da droga fica um pouco prejudicada, mas é difícil prever. Por isso, vale a pena a gente ficar atento e ter exames basais aí, né, antes de começar esses medicamentos, em especial de uso prolongado, né? Não estou falando aqui de um fluconazol, como se usa em ginecologia, dose única, por exemplo, mas
drogas de uso mais prolongado é importante. Uma droga que já se usou, mas não tem se usado muito, que é um pouco mais fácil de prever, que é mais causadora de hepatotoxicidade, que é o cetoconazol, aí muda um pouco de conversa, que aí é uma droga já que não pode nem ser dada em indivíduos com hepatopatia crônica, né? Isso, perfeito. E, doutora Renan, o senhor tem visto muita alteração de provas de função hepática no tratamento de onicomicose, na sua prática? Primeiramente, boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando aqui com vocês. Na verdade, essas medicações elas já são usadas há muitos anos, né, na nossa prática dermatológica, realmente. Muitas vezes nós temos modificações que não são modificações graves, né, mas é muito importante que a gente tenha, então, o que o Dr. Antônio falou, um basal de exames para que a gente possa comparar ao longo do tempo o progredir desse tratamento em relação a essas modificações, né? Então, sim, a gente vê com alguma frequência aumentos leves, né? Tanto com os imidazólicos, mais frequentemente, né? Na verdade, com os triazólicos, né? Só lembrando assim, os triazólicos são os que nós usamos, o itaconazol, né? O imidazólico, na verdade, é o cetoconazol que o Antônio falou, né? Todos eles fazem parte do grupo dos azóis, né? Então, os triazólicos, que normalmente nas onicomicoses são o itaconazol, eles têm, sim, um potencial um pouquinho maior que a terbinafina, né? De modificação de provas de função hepática, mas, em geral, são modificações leves e que não representam riscos maiores, mas recomenda-se sim fazer um exame basal e um exame, na verdade, regular dessa avaliação, né? Não só da prova de função hepática, eu acho que é recomendável também fazer um hemograma, e para a terbinafina é importante fazer a função renal também. Então, esses exames eles devem ter uma certa periodicidade, essa periodicidade geralmente é estabelecida entre 4 a 6 semanas, no primeiro momento em um mês, depois 6 semanas, eventualmente um pouco mais estendida, em alguns pacientes que a gente tem uma segurança maior, mas se a gente for usar 3, 6 meses, é importante que a gente repita esses exames, então, periodicamente. Né? Então, Antônio, falando... desculpa, doutora Renan, obrigada pela correção em relação aos triazólicos, o senhor tem toda a razão. Antônio, então, fazendo um link com os exames, né? Quando eu era residente, isso faz 18 anos, a gente fazia um kit, que era TJ, GP, gama-GT, fosfatase alcalina e bilirrubinas, né? Então, eu segui pedindo kit, né, antes de começar o tratamento. Eu te pergunto, é isso mesmo? São esses os exames que a gente deve solicitar no início e durante o acompanhamento? Sim, isso não mudou, né? Porque a gente vai ter nesse kit aí, né, as coisas mais importantes de cada parte que a gente avalia nos exames no perfil laboratorial hepático. Então, a gente tem TGO e TGP, hoje o nome mais correto é AST, ALT, né? Mas eu vou seguir com TGO e TGP, que o pessoal está mais acostumado. Mas o TGO e TGP, eles vão dar uma noção de lesão, de inflamação hepática, então de lesão hepatocelular. A gente tem nesse pacote gama-GT e fosfatase alcalina, que tem aí um perfil de avaliar lesões colestáticas, né? Então, um perfil que a gente chama das enzimas canaliculares. E a bilirrubina, como basal, é interessante, porque a bilirrubina ela tem um pouco de hepatocelular, um pouco de síntese na função dela, mas ela é um indicador de gravidade. Então, se a gente tem um aumento isolado de TGO e TGP ou aumento isolado de fosfatase alcalina, isso às vezes não é tão importante. Se a gente tem um aumento junto de bilirrubina, aí já passa a ser mais importante. Então, é legal ter a bilirrubina basal, até para a gente não se perder nisso. Às vezes a gente tem um paciente, é comum, por exemplo, paciente com Gilbert, que é uma doença benigna, que não afeta nenhum desses tratamentos, mas que tem aumento de bilirrubina. Então, a gente chega lá e faz a segunda bilirrubina aumentada, a gente pode se atrapalhar. Então, é bom ter esse basalzão.
mais um detalhe é que a gama-GT é um exame que aumenta com muita coisa, em especial remédios. Então, não é um exame que a gente dá muita bola no pós, mas é útil ter. E dentro do TGO e TGP, o TGP mais específico para o fígado. Então, esse aí, se a gente tem que ter um, é o TGP. Eu acho que é isso. Então, o kit é parecido. Esse kit acaba sendo agregado com uma outra coisa, com outras drogas, por exemplo, de efeito imunossupressor, aí é legal pedir os marcadores virais de hepatites. Então, se a gente vai dar um metrexato para uma psoríase, eu acho que ainda se dá, não sei, né? Ou algum biológico, aí a gente pode agregar os marcadores aí de hepatites virais. Tá certo. E quando a gente está acompanhando o paciente, então, mensalmente ou a cada 6 semanas, como o Dr. Renan falou, tem um valor assim de transaminases que a gente tem que realmente assim suspender, que é um valor que coloca meu paciente em risco caso eu prossiga o tratamento? Tu consegue me dar esse valor, Antônio, ou o Renan também? Sim. Na verdade, a gente tem aí tem um número mágico. Primeiro, tem dois detalhes importantes. Que aminotransferase, TGO e TGP, sempre é importante a gente repetir. Então, qualquer lugar que a gente for ler assim, aumento de aminotransferases por qualquer etiologia, é assim, veio um aumento que a gente não esperava, repete, primeiro de tudo. Mas se esse exame, assim, repetido em poucos dias, vamos dizer, é acima de 8 vezes, isso é para na hora. Se ele é acima de 5 vezes sustentado, vamos dizer assim, a pessoa teve um aumento de 5 vezes, a gente repetiu em uma semana e segue em 5 vezes, também a gente para, porque às vezes é um aumento transitório, né? Então, deu aquela subidinha, a gente vai olhar, está em 3 vezes, a gente pode ficar tranquilo. E o número 3 é quando a gente tem aumento de bilirrubina ou prolongamento do TP, ou sintomas. Então, repetindo, assim, são muitos números. Acima de 8 vezes, não interessa se a pessoa está tomando há 3 dias, ou há 3 semanas, ou há um mês, mais que 8 vezes, para agora. Mais que 5 vezes, a gente pode observar por mais uma semana ou 2. Se esse aumento for transitório, a gente relaxa entre 5 e 8 vezes, né? E acima de 3 vezes, se tiver aumento de bilirrubina acima de 2, prolongamento do TP e INR acima de 1,5 ou sintomas. Então, o paciente está com sintomas que a gente atribui a uma hepatite medicamentosa, né? Náuseas, dor abdominal, fadiga, a gente pode aí só com aumento de 3 vezes parar. Tá certo, importante isso, então. Então se recomenda pedir TP também basal e durante o tratamento, durante o acompanhamento? O TP basal não é obrigatório, sabe? O TP basal é mais para se a gente tem alguma coisa, um paciente que já é anticoagulado, a gente quer saber, mas não é um exame tão importante. Mas no segmento ele é útil. Tá bem. Porque bom, eu como gastro não me assusto tanto, mas quando a gente vê um aumento, quando uma pessoa que não é gastro vê um aumento de aminotransferases, normalmente gera um susto, mas a gente só se assusta quando bilirrubina e TP estão aumentados. Então, lá um paciente fez uma reação, né, tipo, que a gente não chama mais tanto hepatite medicamentosa, na verdade é dano hepático induzido por droga, chama DILI. Então, o paciente faz uma DILI com aumento, sei lá, de 350 de AST-LT, mas com TP e bilirrubina normal, a gente vai parar o remédio e vai observar, não tem grande estresse. Então, o TP e a bilirrubina são muito úteis para nos dizer se aquele aumento é significativo ou não, em termos de afetar a função hepática. Tá certo. E muito bem lembrado pelo Dr. Renan também da gente pedir o hemograma, né, Dr. Renan? Porque essas drogas... eu acho que é importante também contextualizar, eventualmente, esses aumentos de transaminases, em particular, se nós temos uma suspeita, por exemplo, de uma reação de hipersensibilidade a drogas, né, e não só um dano hepatotóxico direto, porque o aumento das transaminases ele pode ser sinalizador que nós estamos, na realidade, começando uma reação de hipersensibilidade à droga mais grave. Então, aí nós temos que checar realmente modificações hematológicas. Muitas vezes nós começamos com leucocitose,
desvio à esquerda, com formas mais jovens, né? A função renal começa a ficar alterada. Então, mesmo que esses números, né, que a gente sempre gosta de tá lidando com mais segurança, que foram citados pelo Antônio, mesmo que esses números eles nos balizem, a gente tem que estar checando com o próprio paciente o quadro clínico dele, a sintomatologia e esses laboratórios, porque nós podemos estar diante, por exemplo, de um início de uma reação de hipersensibilidade, inclusive com exantema, com reação medicamentosa mais grave, e que a função hepática acaba acompanhando isso, né? Então, às vezes, a gente vai acabar retirando essa droga, não balizando apenas nas transaminases, né? E sim balizando-se em relação ao contexto todo. Então, acho que só para lembrar que essa é um dos mecanismos, né? Que os medicamentos acabam afetando o fígado, mas daí de uma forma mais sistêmica também. Sim. Então, doutor Renan... A eosinofilia é uma coisa a ser observada também. Sem dúvida. Eosinofilia, linfocitose atípica, né? Então, isso é importante da gente avaliar no conjunto também. Tá certo. Então, doutor Renan, o senhor gosta de ver o seu paciente mensalmente? Ou o senhor aceita que, de repente, ele possa lhe mandar os exames por WhatsApp, por e-mail, que é uma prática bem corriqueira em consultório também? Atualmente, né? Principalmente atualmente, né? Não, eu acho que se a gente consegue estabelecer, depois de uma segunda visita, uma relação de confiança com o paciente e termos, na verdade, uma convicção inicial que aquele início de tratamento nosso está sob controle, a gente pode reavaliar o paciente a cada mês e meio a 2 meses, digamos assim, né? Não precisa ser mensal o retorno, né? Mas além de 2 meses, provavelmente eu não vou deixar meu paciente além de ser visto depois disso. Acho que até 2 meses, enviando eventualmente um exame nesse meio tempo para a gente revisar. Tá ótimo. E além da gestação e da amamentação, que são 2 contraindicações, todos sabem, né? Alguma outra contraindicação importante? No itaconazol é interessante a gente lembrar da questão cardíaca, né? Que não é muito, a gente às vezes acaba não lembrando muito, mas pacientes cardiopatas graves devem ser, na verdade, muito bem avaliados para poder usar itaconazol, né? Nós temos ali algumas contraindicações importantes, pacientes que fizeram já prolongamento de QT, taquicardia ventricular, pacientes que têm insuficiência cardíaca mais grave, né? Então, esses são pacientes que a gente tem que ter um cuidado um pouco especial já na indicação, né? Então, acho que vale a pena. E sempre lembrar, assim, em relação ao itaconazol, que ele é uma medicação que interage, né, com muitas outras medicações. Então, se o nosso paciente, como já foi citado, ele usa methotrexato, ele usa antirretroviral para HIV/AIDS, ele tem alguma medicação em uso que também tem uma metabolização hepática mais importante, isoniazida, por exemplo, né? Esse é um paciente que tem que ter também um pouco mais, a gente tem que ter cuidado para usar imidazólico, né? Ou triazólico, né? Então, a gente aí acaba migrando um pouquinho mais para a terbinafina, apesar dela também ter algumas interações importantes, né? Mas a gente acaba aí, eventualmente, migrando para pensar em usar a terbinafina, né? Que também tem essa questão da doença renal, doença hepática, e lembrar que, para nós dermatologistas, a terbinafina ela é mais causadora de efeitos adversos, né, do que na pele, na reações cutâneas, do que o próprio itaconazol, né? Então, nós temos, assim, reações de fotossensibilidade, lupus-like, temos a JEP, né, pustuloses, enfim. Então, a terbinafina tem um outro lado também que tem que ser cuidado. Excelente. Mais alguma consideração, Antônio? Eu vou colocar alguém vai colocar no chat aí um site que eu recomendei aqui para o pessoal, que chama LiverTalks, que ele é um site vinculado ao PubMed, e que a gente consegue jogar ali no PubMed, nesse tipo de PubMed, LiverTalks, a droga específica, e aí ali tem uma revisão rápida para cada droga, em termos de mecanismo de efeito, que tipo de toxicidade acontece, se é direta, se é idiosincrática, se é colestase, se é hepatocelular, e orientações sobre monitorização, sim ou não, e normalmente ele traz alguns casos que
ilustrar. Tá certo, uma dica valiosa então, né? Depois alguém vai escrever no chat. Vamos passar para o segundo slide, segundo dos 5 slides, né? E continuando sobre os medicamentos de uso oral comumente prescritos em dermatologia, né? Então agora vamos falar um pouquinho sobre as ciclinas, tetraciclina, minociclina, doxiciclina, ainda sobre os azólicos, né? E também sobre a isotretinoína, né? Como é que a gente faz para manejar os efeitos gastrointestinais? Então, aquele paciente que nos liga uma semana depois e diz assim, doutor, esse remédio não me caiu muito bem, eu estou um pouco enjoado, eu estou com um pouco de dor abdominal. E a gente fica pensando assim, será que é da medicação? Será que ele leu a bula ou será que é uma coincidência, né? Como é que a gente faz para manejar isso e para investigar melhor? Antônio? Eu estava mudo, agora eu me isso. desmutei. Acima de tudo, a questão a questão temporal tem que ser valorizada. Então, quando a gente tem uma droga que entra e a gente tem um sintoma que aparece e todas essas drogas aí têm com frequência sintoma gastrointestinal, não é incomum, pelo menos aí da ordem de 5, 10% de vários dos sintomas, náuseas, dor abdominal, digeusia, que é aquela alteração do paladar na língua, né? Todas essas drogas vão ter algum grau de efeito. Acho que, acima de tudo, a gente entra um pouco naquela história que já falamos, né? A gente tem pacientes com polifarmácia, então é bom a gente ver se tem alguma outra droga que atrapalhe e dar uma olhada nas nossas drogas se tem alguma interação importante. Então, o tratamento vai acabar sendo sintomático, mas dando atenção a algumas coisas. Por exemplo, a terbinafina ela interage e aumenta nível de metronidazol, de metoclopramida, de Plasil. Então, o paciente com náusea não é uma boa opção. Eventualmente, a gente vai optar por ondansetron. Que mais? O cetoconazol, que não é tão usado, pode interagir com um inibidor de bomba de próton, mas o que a gente vai acabar é mais um manejo sintomático, desde que isso seja tolerável. Investigação propriamente dita vai depender um pouco da intensidade das coisas. Então, se o paciente tem um discreto desconforto, uma náusea leve, a gente vai acabar manejando sintomaticamente, né? Se tem um pouco de náusea mais importante, dor mais importante, aí vale a pena a gente até fazer um perfil laboratorial, né? Lembrando que, eventualmente, uma DILI, né? Um dano hepático por droga pode dar sintomas como náusea, dor epigástrica. Então, sinais de alerta para o dermato, Antônio, seria a intensidade dos sintomas, é isso? Intensidade dos sintomas, associação com icterícia, colúria, colia, e o quanto a pessoa responde a um tratamento sintomático simples, né? Que aí a gente vai ter que pensar, né? É sempre legal no tratamento sintomático da parte gastrointestinal lembrar, né? Se o paciente tem mais um sintoma de plenitude pós-prandial, náusea, a gente vai acabar investindo em alguma coisa que interage nisso, que tem algum efeito procinético. Então, a gente vai para a domperidona, ou para o Plasil, ou para o ondansetron. Se a gente tem um efeito mais de dor, a gente pode, eventualmente, investir no inibidor de bomba de prótons, ou até alguma dessas drogas mais comuns, como um Buscopan composto da vida, né? Tá Se o certo. paciente não responde, aí a gente vai ficar mais atento, né? Renan, tu compartilha essa conduta também no teu consultório? Sim, eu acho que a gente tem que realmente seguir o que foi colocado, né? E lembrar também, tem uma situação que as ciclinas, em particular a doxiciclina, que é uma droga que a gente usa bastante, pode causar esofagite, né? Uma esofagite importante. Eu acho que a gente tem que estar sempre atento a isso, pedir para o paciente realmente nos avisar sobre isso e começar a ter algum tipo de disfagia, algum sintoma relacionado a isso, procurar tomar com líquidos, né, com bastante líquido, enfim, não fazer uso da doxiciclina e logo em seguida deitar, dormir. Eu acho que tem alguns manejos que podem auxiliar um pouco isso, né?
Mas, no geral, eu acho que é dessa maneira mesmo. Quer dizer, dependendo do grau de intensidade dos efeitos adversos, a gente pode manejar de uma maneira mais simples, né? E revisar realmente, assim, as outras medicações que o paciente usa, porque, em geral, infelizmente, os pacientes usam uma quantidade maior de remédios, né? Então, A acho gente que sim. costuma usar muito agora a limeciclina, né? Para tratamento da acne, da rosácea, me parece que tem um perfil melhor de efeitos adversos, né? A gente não vê Acho que sim. tanta dor abdominal, náusea. Eu acho que sim, acho que tem um efeito, os efeitos são menos intensos, talvez a eficácia eventualmente também não seja tão grande também, um ponto de vista, para algumas situações ela é inferior às outras ciclinas, mas eu acho que sim, acho que tem talvez para algum perfil de paciente que a gente já imagina que vai ter algum desconforto maior, ou que tenha um histórico de desconforto, a limiciclina ela ocupa um espaço ali que me parece interessante. E uma posologia boa também, né? Uhum. Bom, enfim, agora vamos falar um pouquinho sobre os... Só passando, porque o Dr. Renan chamou a atenção da esofagite. Na verdade, a maioria dos comprimidos, eles podem dar o que chama esofagite por pílula ou por comprimido, né? Então, é sempre importante a gente chamar a atenção, né? Que todos os comprimidos deviam ser acompanhados de um bom copo d'água, não ser tomado deitado, não ir deitar imediatamente, né? Isso tem, claro, os clássicos, né? Como alendronato, por exemplo, que isso é muito religioso, mas todos os comprimidos eles podem dar. A gente tem estritamentos fisiológicos no esôfago e a gente tem que respeitar isso. Tá certo. Então, falando agora sobre os probióticos, né? Estamos na moda dos probióticos. Tem usado, Renan? Em que situações? Probióticos, eu acho muito legal da gente estudar probióticos, e tem mecanismos fisiopatológicos muito interessantes. Acho que o futuro caminha para a gente pensar em utilizar, mas rotineiramente eu não utilizo probióticos quando eu uso antibióticos. Eu acho que ainda nós não temos assim ensaios clínicos randomizados suficientemente potentes para nos mostrar que a gente deva usar sistematicamente probiótico quando usa ciclinas, que é o que a gente está conversando aqui um pouquinho, né? Até andei lendo alguma coisa sobre até efeitos adversos de probióticos em pacientes imunodeprimidos, eventualmente, né? Não tive esse efeito adverso com um paciente meu, mas de eventualmente até bacteremia e etc. Então, eu acho que temos sempre os dois lados da moeda. Os probióticos eles têm uma força comercial muito intensa. Compreendo que a desbiose dos nossos antibióticos, elas ocorrem, eu acho que elas são importantes, né? A gente deve tratá-las se ocorrerem, mas ainda não diria que é o momento da gente casar a receita do antibiótico com o do probiótico, né? Mas acho que nós estamos caminhando por um momento em que talvez isso seja necessário. Vamos ver. Antônio, a palavra é tua. Os probióticos, eles têm, realmente, saiu agora, 2020, uma série de recomendações de uso de probióticos em gastro, e a maioria é usar em protocolo de pesquisa. Crohn, retocolite, usar em protocolo de pesquisa. Então, ele ainda não é os probióticos não chegaram ainda de verdade. Em especial porque probiótico é um termo muito genérico, é que nem a gente dizer usar antibiótico. Então, tem muitas cepas, tem muitas quantidades, tem muitas combinações. Então, é muito difícil a gente juntar, compilar dados e dizer o que é o que. O que em gastro a gente tem assim de evidência? Alguma coisa chegando em pacientes internados, eventualmente diminuir risco de Clostridium, mas ainda é uma coisa incipiente. Então, não é uma prática de internados a gente dar probióticos, né? Tem uma das coisas que já tem um certo espaço que já está mais consolidado, é para diarreia por antibiótico. Então, assim, rapidamente, a gente na diarreia por antibiótico, a gente vai ter o Clostridium, que então a gente vai diminuir a nossa microbiota protetora e vai haver um supercrescimento de uma bactéria oportunista, e para isso o probiótico não ajuda. Então, o Clostridium ele não é melhorado, não é indicado para o tratamento usar probiótico, mas a gente tem do outro lado
E o Clostridium normalmente é um evento mais tardio, com paciente já usando antibiótico há mais tempo, normalmente gente internada, idosos com polifarmácia. E a gente tem do outro lado a diarreia por antibiótico, que é aquele clássico que a pessoa toma antibiótico 1 ou 2 dias, ele vai matar bactérias boas e ele vai acabar tendo uma diarreia osmótica e colerética. Para esses indivíduos, o probiótico ele já tem evidência para ser usado para acelerar a melhora. Então, a gente começou a tetraciclina, o indivíduo começou com diarreia, a gente tem um início, o início da diarreia próximo do início do antibiótico, a gente pode lançar a mão do probiótico para reduzir tempo de sintoma, mas não como profilático. Então, interessante. Então, não é uma receita casada, né? A gente vai esperar o nosso paciente apresentar algum sintoma. Tive diarreia por antibiótico, Então, assim, o paciente começou antibiótico, tem diarreia, a gente coleta um Clostridium e pode iniciar o probiótico, mas depois que a gente tem um evento. Tá certo. E aí, como eu disse, o desfecho não é um desfecho duro, é um desfecho de tempo de diarreia, mas é um desfecho de qualidade de vida, né? Tá certo, exato. Vamos passar para a isotretinoína, então, droga que está com 40 anos, fazendo 40 anos, né? Uma droga que os dermatos adoram, né, doutor Renan? Uhum. E Gostamos. o senhor... Isso. Então, o que o senhor tem a falar sobre isotretinoína, né? O acompanhamento é mensal, o risco de ter alguma alteração de perfil lipídico e de função hepática parece baixo, né? E se realmente é necessário fazer esse acompanhamento mensal tão rigoroso? Na realidade, os últimos protocolos realmente fizeram com que a gente repensasse isso, né? Então, o exame mensal passou a não ser mais mensal. Na realidade, o exame basal é necessário. O mensal é o beta-HCG, né? Mas eu acho que ao longo do tratamento é necessário fazer algumas vistorias laboratoriais aí, né? Existe também aí a isotretinoína também tem algum potencial de toxicidade hepática, né? Não, ao redor de 10 a 15% dos pacientes vão fazer alterações de transaminases, geralmente não são graves, geralmente são situações que a gente pode absorver na prática, sem problemas, né? Se tiver dúvida, a gente liga lá para o Antônio e vê se pode continuar, né? Mas, a rigor, a gente consegue manejar, né? Então, não precisa ser mensal, mas, assim, existe um perfil também de paciente, a gente tem que individualizar um pouquinho, né? Os protocolos, eles precisam ser, na verdade, vistos como referências não absolutas, né? Então, se um paciente ele é um dislipidêmico já, ou pré-dislipidêmico, a gente acabou tendo que iniciar a isotretinoína porque é um paciente que precisava muito, enfim, né? Já tinha um limiar ali de transaminases um pouquinho superior ao normal, né? Então, esse é um paciente que vai ser muito mais próximo da gente em relação à clínica e ao laboratório do que um paciente que não tem nenhum tipo de risco para síndrome metabólica ou para doença hepática, né? Então, eu acho que depende um pouquinho do paciente, né? Eu não tenho, assim, um rigorismo que tem que ser mensal, mas em geral, de 2 a 3 meses, eu acabo coletando novos exames de pacientes que usam isotretinoína. Eu não faço aquele protocolo só final, assim, só o exame final. Eu gosto de ver o que está acontecendo com o meu paciente ao longo do tratamento. São tratamentos longos, né? O tratamento com isotretinoína pode durar 1 ano, mais, às vezes. Então, é importante que a gente tenha o paciente próximo, até para a gente tirar algumas dúvidas com ele, etc. Então, eu acho que é isso, assim, é uma droga segura, sem dúvida, né? A gente pode manejar com segurança, mas é importante que a gente tenha cuidados também. Tá certo, concordo. Uma alteração, então, leve de transaminases, talvez reduzir a dose, doutor Renan, reduzir a dose, reavaliar, né? Com certeza. A gente sabe que para pacientes que são sensíveis a retinoides, às vezes a dose do retinoide é uma dose baixa, né? Então, antigamente a gente usava grandes doses de isotretinoína, e mesmo antigamente, os mais antigos vão lembrar do etretinato para psoríase, e hoje em dia o acitretin, né? Os retinoides, eles são muito individualizados, porque, na verdade, a gente tem receptores para retinoides, e cada indivíduo vai responder de uma maneira, né?
Então, a gente pode usar doses baixas para quem é um bom respondedor, né? Aliás, quando um paciente responde muito rápido a um retinoide, a gente tem que olhar, nós temos que olhar o laboratório, porque, em geral, os efeitos adversos também acompanham essa rápida eficácia do tratamento. Então, cuidado com isso, assim. O paciente melhorou muito rápido da acne, assim, em poucos dias já está bem melhor, com dose baixa. Dá uma olhadinha ali no laboratório, que talvez ele tenha aumentado alguns níveis também de alguma situação. Ah, bem interessante isso. Uhum. Tem pacientes que respondem muito rápido mesmo, até a gente se impressiona, né? Mas muito bem colocado. E triglicerídeos, algum valor em que tenha que parar o tratamento pelo risco de pancreatite? Qual é esse valor, Antônio? Valores abaixo de 500 não preocupam muito, né? A gente vai ter pancreatite mesmo com níveis maiores que esse, né? Então, acima de 850 mil aí que a gente pode ter. Mas igual, eu acho que nenhum dermato se sente confortável, né, doutor Renan? Quando o triglicerídeo ali está em 300, a gente já suspende ou reduz dose, né? Em geral, a redução de dose já é o suficiente, a educação do paciente para tentar diminuir esses triglicerídeos com dieta e com exercício físico, né? Então, em geral, a gente faz um movimento para que a gente consiga persistir podendo usar o medicamento, né? Então, até 500 eu acho que a gente consegue ainda segurar mesmo, mas fazendo um approach um pouco mais intensivo com o nosso paciente, né? Diminuindo a dose, certamente. Agora, se não houver jeito, se persistir, eu acho que aí não tem muito o que fazer a não ser suspensão. Tá certo. É interessante dessa droga que os efeitos são dose dependentes, então a gente pode trabalhar com uma dose menor e mais tempo, né? Isso. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o álcool, né? Aquela velha pergunta se eu posso beber, doutor. E aí, Antônio, como é que o gastro enxerga isso? E se tratando de azólicos, né? De isotretinoína, das ciclinas? A gente tem algumas coisas que devem ser avaliadas nisso. Existem algumas drogas que têm aquele efeito de sulfira-like, né? O efeito da droga antabuse, né? Do disulfira. E essas aí a gente tem que ser mais restritivo. Então, dentro das drogas que dão efeito sulfira-like, uma delas é o cetoconazol, que até não se usa muito, mas vale a pena comentar. Ceftraxone pode dar sulfira-like, e o clássico é com metronidazol, né? E tinidazol. E isoniazida também. Então, o efeito de sulfira-like é um que preocupa, porque é um efeito que não tem nada a ver com dose, né? Então, um paciente que toma um mínimo gole, um brindezinho, ele vai ter um efeito colateral ruim. Uma droga que aqui desse rol de drogas é a tetraciclina. O álcool crônico, ele pode aumentar a absorção de tetraciclina, aumentar nível sérico, o que é ruim, aumenta risco um pouco de hepatotoxicidade. O alcoolismo também, ele pode ter aí suas interações, facilitar doença pelo metotrexato. No geral, assim, o indivíduo que não é alcoolista crônico, ele para as outras drogas, ele não tem uma restrição absoluta, ele vai ter que ter bom senso. Em geral, a gente tem a isotretinoína na fase da adolescência ou ali naquela fase inicial da juventude, onde a gente pode utilizar essa educação para evitar que haja um abuso de álcool até, né? Na verdade, nesse momento, do uso de um medicamento importante para eles. Mas, em geral, eu acho que a gente a gente pode, dependendo do paciente, estabelecer uma combinação, digamos assim, em que o uso do álcool vai ser bem restrito, que vai ser em alguns momentos, né, da vida, quer dizer, usado de uma maneira muito, muito seletiva, muito restrita, né? Até porque esses tratamentos são longos, a longo prazo, e muito dificilmente os pacientes vão acabar aderindo a uma restrição absoluta, né? Por muito tempo. Quem gosta de tomar um vinhozinho, etc., vai acabar fazendo isso, né? Então, a gente acaba tendo que fazer uma negociação com o paciente, e aí, bom,
é mais um motivo para a gente vigiar a prova de função hepática, né? Então, se a gente não tinha um motivo, aqui nós temos mais um, né? E aí acabar mostrando para o paciente, olha, o senhor está com função hepática alterada, né? Então, acho que a gente vai ter que individualizar aqui também, tá? Isso, mas dá para flexibilizar um pouquinho, então alguma coisa dá para flexibilizar um pouquinho dentro de uma certa relação de de confiança alguns com o paciente, pacientes, né? E acho que no momento da adolescência é que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Naquela fase ali que o pessoal está saindo mais, está fazendo mais festas e etc. Ali, Até porque tem a questão legal também, né? E a gente legal, né? A gente não pode a gente precisa exercer né? um papel educativo ali, né? Então, acho que isso é importante. Muito bem. Podemos passar para o próximo slide, no número 3, falando um pouco, então, sobre doença celíaca, né? Então, o Dr. Renan fez diagnóstico histopatológico de dermatite herpetiforme num paciente, né? E encaminha para o Dr. Antônio fazer a investigação do trato gastrointestinal, né? É uma doença que está aumentando a incidência, né, Antônio? Doença celíaca? Nas últimas décadas, talvez? Deixa eu ver se eu não estava mudo. A doença celíaca, ela tem a sua figurinha clássica em qualquer capítulo, aula, congresso, que é o iceberg, né? Então, o ponto é que a gente está diagnosticando mais. Eu não tenho dados para dizer que a doença está aumentando, mas não é uma doença infrequente. Então, se a gente for ver lugares onde a estatística é séria e boa, a gente vai ter 1% da população perto de 1% da população com doença celíaca. Às vezes, num nível um pouquinho subclínico, menos perceptível, mas a gente vai ter bastante gente com essa doença. Então, é muito importante lembrar dela, né? Antes de encaminhar para o gastro, tu costuma já pedir algum exame, já para encaminhar com alguma coisa solicitada? Sim, dentro dessa questão da prevalência, da incidência, do aumento de doenças, é interessante que parece realmente que a doença celíaca está aumentando em termos de diagnóstico mundialmente, né? As pessoas estão mais preocupadas, talvez, com o diagnóstico, né? Tem muito a ver com questão de dieta no mundo atual, enfim. Esse aumento da doença celíaca parece que faz diminuir o aumento, quer dizer, faz diminuir a frequência da dermatite herpetiforme, né? Porque as pessoas acabam tratando, restringindo o glúten, e a dermatite herpetiforme aparece menos. Então, essa é uma teoria que existe hoje em dia, que a dermatite herpetiforme vem diminuindo, na realidade, na medida em que a doença celíaca vem aumentando a sua incidência. É interessante do ponto de vista de mecanismo fisiopatogênico e de tratamento de uma doença que implica na melhoria da outra, né? Mas, então, assim, a clínica é fundamental, né? A gente pode ter um diagnóstico clínico, é fundamental para o diagnóstico a histopatologia, a imunofluorescência com depósito de IgA, e a gente pode já solicitar um anticorpo transglutaminase, né? Que é um anticorpo com alta sensibilidade e especificidade, e que pode já nos dar, assim, uma ideia maior dessa associação com a doença celíaca, né? Então, em geral, eu já solicito e encaminho realmente para o gastro fazer o acompanhamento, né? Então, Antônio, contigo. Tá. Como é que vai ser esse diagnóstico, esse acompanhamento? Primeiro de tudo, assim, o teste 1 de screening mesmo, ele é o antitransglutaminase, o anti-TTG, subtipo IgA. Esse é o teste. Agora, ele sempre vem casadinho com o IgA total, porque a gente tem uma chance maior de ter deficiência de IgA, então o pool de IgA menor no celíaco, e a gente pode não ter o diagnóstico porque o pool de IgA é menor, o anti-TTG ele é menor também. Então, o começo da conversa, o screening é com anti-TTG, IgA e o IgA. Isso é o começo de tudo. Então, se a gente tem dermatite herpetiforme comprovada por biópsia e o anti-TTG positivo, a gente tem o diagnóstico. Agora, tem isso com o IgA junto, né, para a gente saber que o IgA é normal. O que é uma mensagem importante também?
O anti-TTG, assim como o anti-endomísio, eles são marcadores que baixam com a restrição de consumo de glúten. Então, se tem uma coisa que é contraproducente, que qualquer um de nós faça, antes do diagnóstico categórico, restringir o glúten. Então, a gente não pode. Então, é legal quando o dermato encara essa situação e, antes de qualquer conduta, ele diz, olha aqui, ó, faz um anti-TTG. Como eu tenho aqui como vocês tendo um diagnóstico histopatológico confirmadinho de dermatite vertiforme, a dieta vai ser o tratamento, a gente pode até mandar que depois de amanhã o paciente comece a dieta, mas antes coleta. Então, é bem importante que a gente... eu acho que essas duas mensagens são importantes. O teste de screening anti-TTG, com o IgA casadinho. 2, ele é um teste que nos serve para monitorar tratamento, para ver se o paciente está contaminando com glúten. A gente espera que no período aí de 6 meses a 1 ano, a gente tenha um anti-TTG normal, quando a dieta é bem feita. Então, antes de coleta, antes da dieta, fazer a coleta. Antônio, só deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o IgA é deficiente, a gente pode fazer o IgG daí, né? É isso, né? Isso. Isso. Então, só vou concluir uma coisinha, eu entro aí. Quando a gente tem dermatite herpetiforme com biópsia, confirmadinho, bonitinho, depósito de IgA, tudo visto bem direitinho, e um anti-TTG positivo, aumentado, a gente já tem o diagnóstico de celíaca. A investigação do trato gastrointestinal de uma biópsia, ela serve muito mais como basal para a gente ter uma noção do acometimento. Mas se a gente tem esse casamento, dermatite herpetiforme por biópsia, anti-TTG positivo, a gente já fechou o diagnóstico, inclusive, de celíaca junto. Mas, de novo, vai fazer uma endoscopia, normalmente uma endoscopia com biópsias do duodeno, né? Normalmente 4 biópsias da segunda porção e 2 da primeira porção do duodeno. É interessante porque a maioria dos... Desculpe, na verdade, o que se diz é que se a gente for fazer exame colonoscópico de todos os nossos pacientes com dermatite herpetiforme, todos vão ter algum tipo de alteração da mucosa, né? Ou quase todos, mais de 90%, né? Então, realmente, submeter o paciente a um procedimento, se já temos o diagnóstico prévio, eu acho que realmente é desnecessário. Na verdade, a endoscopia, porque a lesão ela é mais alta no trato digestivo, então a gente vai ter mais um acometimento ali de duodeno, jejuno. Sim. Vale a endoscopia para a gente ter, porque aí não é um exame tão invasivo quanto o colono, para a gente ter esse basal, porque a gente vai ter ali, a gente valoriza muito o grau de atrofia e se o paciente não responde, isso é útil. Tá bem. A biópsia endoscópica, ela não muda com uma dieta de poucos dias, ela demora mais tempo. Só colocar uma coisa que o Renan perguntou. Quando a gente tem um IgA alterado, uma deficiência de IgA, a gente pode migrar para os exames baseados em IgG, que aí é o anti-TTG IgG mesmo, e tem um teste novo, que é o gliadina deaminada IgG, que também é um exame que ajuda nesse contexto. Legal. Tá certo. E outras doenças que possam vir associadas também com a doença celíaca, né? Outras doenças autoimunes, que nós precisamos ficar atentos. Bom, diabetes, tipo 1. Em relação à dermatite herpetiforme, ela é uma doença autoimune e, portanto, ela se relaciona muitas vezes com outras doenças. A principal são as doenças autoimunes da tireoide, né? Tireoidite Hashimoto em particular. E aí nós temos, assim, aquele perfil semelhante a que a gente pensa quando a gente vê um paciente com alopecia areata também, né? Vitiligo, alopecia areata. Então, nós temos anemia perniciosa, eventualmente associada, né? E esses pacientes são importantes serem avaliados dessa maneira. Diabetes tipo 1 em geral, né? E a grande associação, que é mais associada realmente com a doença celíaca e, enfim, com o quadro todo, é a questão do linfoma, né? Do linfoma linfoma não Hodgkin, né? E que parece que também pode diminuir a incidência se a gente faz realmente a restrição à dieta corretamente, né? Então, acho que esse é o grande ganho do ponto de vista de desfecho a longo prazo
da gente manter o paciente bem controlado, né? Algum outro tipo de câncer que a gente tem que ficar atento, Antônio, além do linfoma? Na verdade, o mais frequente mesmo associado e aumentado é o linfoma mesmo. Eventualmente pode ter adenocarcinoma de duodeno, que é mais raro. São essas duas assim possibilidades. Quando a gente depende do lado que a gente olha, tem uma resposta para essa questão da investigação. Quando a gente tem celíaca ou dermatite herpetiforme, tem um kit de exames que a gente vai fazer para ver nutrição, absorção, e dentro dele está o TSH. Então, a gente costuma investigar hipotireoidismo quando temos a celíaca. Vendo do outro lado, quando a gente tem algumas doenças que a gente deveria investigar a celíaca pelo menos com marcador, tá? Então, se a gente pegar isso, tem várias doenças que a gente deveria pedir um anti-TTG e IgA, e o IgA junto, né? Então, dentro deles está a psoríase. Existe uma parcela da população de pacientes com psoríase que tem celíaca, né, que é algo como 1 a 4%. Então, está aí, mas a gente não precisa fazer endoscopia com biópsia, a gente faz só o TTG. Se o anti-TTG está positivo, a gente evolui, se está negativo, a gente encerra. Algumas doenças, deficiências nutricionais, aí o hipotireoidismo, diabetes tipo 1. Então, quando a gente tem essas doenças, quando a gente chega por elas, a gente faz só um marcador sorológico. Tá certo, muito bom. Mais alguma consideração em relação à doença celíaca, dermatite herpetiforme? Não, acho que tá bem. Posso passar para o próximo, slide número 4? Tá certo. Então, doença inflamatória intestinal agora, né? Renan, eu gostaria que tu comentasse essa associação entre psoríase e hidrosadenite supurativa com doença inflamatória intestinal. Na verdade, assim, são duas doenças que mais recentemente têm sido descritas, né? O destaque principal, provavelmente, é a hidrosadenite supurativa, que vem sendo feito vários estudos aí, tem algumas meta-análises, inclusive, né? Mostrando a relação com doença intestinal inflamatória, particularmente com Crohn, né? E são doenças que têm um impacto na qualidade de vida desses pacientes realmente bastante complexo, né? Assim, o consolo é que eventualmente a gente tem na terapêutica uma terapêutica que acaba sendo útil para dos dois lados, digamos assim, né? A gente vai poder eventualmente usar um biológico, uma medicação que possa tratar ambas as situações, né? Então, a psoríase pustulosa, que está associada mais com as doenças intestinais inflamatórias, em geral, são as mais generalizadas, né? A psoríase palmo-plantar pustulosa, especificamente, ela tem menos tendência a estar associada com doença gastrointestinal do que a doença mais generalizada, né? Então, nós temos que ficar um pouco mais de olho na generalizada, mas, de qualquer forma, é importante também considerar, eu acho que daí vem a questão da clínica, enfim, da avaliação que o paciente tem que ter em relação às suas queixas, e a gente vai acabar, eventualmente, indicando realmente uma investigação adicional, tá? Mas a hidrosadenite supurativa, ela tem, assim, ao redor dos pacientes que têm doença intestinal inflamatória, ao redor de 20% deles têm hidrosadenite. Pelo menos as estatísticas são essas, é uma estatística muito pesada, muito grande, né? E quando nós, dermatologistas, estamos vendo um paciente com hidrosadenite supurativa, ao redor de 10% deles vão ter alguma doença intestinal inflamatória. Também é uma estatística muito importante, né? Então, eu acho que é importante a gente avaliar. Tem perfil de risco para isso, né? Então, o paciente que tem uma hidrosadenite supurativa mais grave, né? O paciente mais obeso, o paciente que tem um índice tabágico maior, quer dizer, que são os fatores associados à própria hidrosadenite, mas se isso for magnificado, são pacientes que utilizam mais tabaco, são mais obesos e têm uma doença mais grave, eles têm mais risco de ser um paciente que desenvolve doença intestinal inflamatória. Então, esses pacientes nós vamos acabar tendo que, provavelmente, sim, encaminhar para o gastro. Antônio, quando é que o dermato tem que suspeitar que possa estar acontecendo? Qual é o quadro clínico? O que tem que chamar a atenção do dermato? Que aquele paciente com psoríase pode estar fazendo uma doença intestinal inflamatória? Eu acho que o slide ele é muito feliz, porque ele coloca ali paciente com, e aí cita doença e queixas gastrointestinais.
Então, é importante a gente valorizar a queixa gastrointestinal. Isso se aplica às outras doenças associadas. Então, se o paciente tem uma espondilopatia soronegativa com diarreia, a gente vai investigar. Se a gente tem uma hidradenite e que tem diarreia ou que tem dor abdominal, a gente vai acabar investigando, né? Então, a presença desses comemorativos que lembram doença gastrointestinal aí, dor abdominal, distensão abdominal, diarreia, eventualmente doença orificial, né, por causa do Crohn, né, fissura, ou às vezes pode ter algo parecido com hidradenite lá no perianal, né? Então, essas coisas nos levam à investigação. Então, o enunciado é muito feliz. É quando tem queixa gastrointestinal, a gente vai atrás. O ir atrás, hoje, a gente tem uma arma interessante que é a calprotectina fecal, que é um teste que ele é uma proteína que está muito frequentemente, ele é muito encontrado nos neutrófilos, mas também em outros leucócitos, assim como monócitos, é importante encontrar tudo. E quando a gente tem uma doença inflamatória acontecendo, ela não é específica, mas uma doença inflamatória aumenta essa calprotectina. Então, quando a gente tem um indivíduo com uma doença associada à doença inflamatória que apresenta sintomas que nos lembram da doença inflamatória, essa avaliação não invasiva com a calprotectina ela é útil. Porque também o paciente que tem hidradenite, ele pode ter intestino irritável, né? Assim, porque intestino irritável é uma doença muito frequente. A gente pode ter uma sobreposição ali pela sorte, né? Pelo acaso. E o papel da proteína C reativa, doutor Antônio? Poderia nos ajudar? É muito inespecífico? Eu acho que aqui, mais do que inespecífico, ele não é tão sensível. Então, se a gente pegar, por exemplo, um paciente com hidradenite que tem retocolite ela não costuma ser tão sistemicamente envolvente. Então, a gente, às vezes, a proteína C reativa ela é um teste que ele é menos sensível. Então, ele não vai... ele está no rol, a proteína C reativa, está no rol dos exames que a gente pode pedir, mas se a gente pode se fiar em um deles, é na calprotectina, porque ela tem um ponto de corte muito bem estudado para dizer, não, a partir deste ponto, eu devo fazer uma colonoscopia nesse paciente e abaixo desse ponto, relaxa, porque realmente a chance de o valor preditivo negativo para doença inflamatória é muito perto de 100%. Excelente, excelente. Doutor Renan, o senhor lembra de algum caso que lhe marcou durante sua vida, de paciente com psoríase, doença inflamatória intestinal? Alguma coisa que o senhor queira compartilhar? Eu acho que hoje, na verdade, a gente pensa bastante na hidradenite supurativa e esses pacientes que possuem doenças muito na região perineal e perianal, né? E que a própria hidradenite pode se confundir eventualmente com o quadro da doença intestinal inflamatória. Eu acho que isso é um aprendizado que nós temos que ter hoje e eventualmente até essa questão do qual o exame de imagem na investigação tem sido relatado que o uso de exames de imagem, por exemplo, ou ecografia ou mesmo uma ressonância magnética da região possa diferenciar eventualmente ou pelo menos nos dizer, olha, isso aqui é fístula cutânea só, é lesão com trajeto fistular no máximo subcutâneo, isso aqui é lesão de hidradenite supurativa apenas e não é uma lesão extra-intestinal de uma doença intestinal inflamatória, né? Então, eu acho que é muito importante a gente valorizar a investigação dessa região, né? Que é uma região muito, muito, muito complicada, causa um grande impacto nos pacientes, né? E muitas vezes ela pode ser, na verdade, mascarada em relação a qualquer uma dos dois lados, né? Se pensar que, eventualmente, apenas uma hidradenite supurativa e tu tens ali uma fístula de um Crohn, por exemplo, ou ao contrário, pensar que realmente tem uma doença intestinal inflamatória e, na verdade, tu tem uma hidradenite supurativa muito intensa que acaba afetando a região perianal. Então, acho que tentar entender melhor o que está acontecendo com esse paciente com alguns exames se torna bastante importante no dia de hoje. Tá?
Doutor Renan, lembrar também do eritema nodoso e do pioderma gangrenoso, né, que podem estar associados também, né? Sim. Não, na verdade, a endodonite supurativa ela está associada a uma gama de outras possibilidades, né? Mas o caso da doença inflamatória intestinal, né? Também a doença intestinal inflamatória é uma doença que está associada aos nossos clássicos doenças neutrofílicas, né? Então, principalmente o pioderma gangrenoso. Então, são, na verdade, interfaces aí extremamente importantes que a gente tem que ver assim no dia a dia. Eu queria reforçar que quando a gente tem doença perianal mesmo, a ressonância, a ecografia, ela é útil, mas ela não é tão feita no nosso meio, então a ressonância acaba sendo um exame muito, muito útil para avaliar o períneo ali, e realmente com a ressonância eles conseguem ter muita clareza, os radiologistas, do trajeto, da onde vai, quanto vai, se chega a entrar realmente e ir lá para a mucosa retal. Então, quando a gente tem doença perianal mesmo, a perineal, perianal, a ressonância é bastante útil, né? A colonoscopia também é útil porque a gente, quando a gente não tem tanta doença perianal, aí a colonoscopia acaba se impondo, né? E é um exame que nos dá um anatomopatológico, e hoje cada vez mais se valoriza a cicatrização da mucosa, e não só um paciente que melhora os sintomas. Então, é muito útil a gente ter o basal. Mas reforço que a ressonância para o períneo ela é muito, muito, muito boa e produtiva. Uma pergunta que chegou aqui, é mais associada à doença de Crohn ou à retocolite, os casos de psoríase e hidradenitis supurativa? Vocês têm essa estatística? Se é mais a do hidradenitis Crohn? supurativa é mais relacionado a Crohn. A né? Crohn. A hidradenitis supurativa é mais a Crohn. E a psoríase palmoplantar é a retocolite ulcerativa. Tá certo. Muito obrigada. Podemos passar para o nosso último slide, então? Estamos quase 8 horas, né? Uhum. E esse slide, então, ele é bem geral, bem de medicina interna mesmo, né? É muito comum os pacientes chegarem no consultório e solicitarem um check-up, né? Até para nós que somos dermatos aí, os pacientes que acabam consultando com mais frequência pedem que a gente faça esse check-up, né? E o que é isso, então, Antônio? Qual é o consenso da literatura em relação ao check-up? Que exames solicitar para cada faixa etária, relação custo-benefício? Às vezes a gente vê um médico anti-aging, ou ortomolecular, ou nutricionista, pedindo assim uma série de exames, às vezes desnecessários, né? Insulina, cortisol. Então, assim, o que a gente realmente tem que saber que vale a pena pedir? Todos os números do T, o T3, T4, reverso, invertido. Isso. Realmente, assim, se a gente for ver o check-up, ele tem pouca coisa que realmente faz diferença, né? Então, para gente mais jovem, um perfil lipídico na vida, para depois fazer em alguns anos uma glicemia, né? Mas como screening não se recomenda muito mais coisa, né? À medida que a idade vai passando, a gente pode repetir isso a cada poucos anos, e não é nem anual, assim como às vezes... Não é nem anual, né? Cada 3 anos, talvez, né? Então, assim, dependendo do resultado inicial, claro, daqui a pouco a gente com 25 anos flagra um cidadão com uma dislipidemia importante, muda tudo. Mas se ele tem um basal bom, assim, a gente vai fazer a cada 3 anos pelo menos, e aí sim, com 40 anos a gente vai começar a intensificar as coisas. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que gastar muito mais tempo, não é fazendo pedido de exame, né? Fazendo orientações, que o paciente tenha uma vida saudável, que o paciente tenha uma rotina de exercício físico regular, que o indivíduo, né, ao fazer exercício, use protetor solar, que, né, fuja do excesso do álcool, fuja do tabagismo, fugir do excesso de frutose também, que não é uma maravilha para todo mundo. Então, e as sorologias para hepatites, Antônio? Sorologias. A Sociedade de Infecto brasileira, a Sociedade de Hepatologia brasileira, elas recomendam que o anti-HCV seja feito em todo mundo uma vez na vida acima dos 40 anos. Porque a hepatite C é uma doença muito pouco diagnosticada. Então, a gente tem muito pouco... A gente hoje tem um tratamento dado pelo SUS muito bom, efetivo, fácil de dar para tratar a hepatite C, e a gente já tratou quase todo mundo que a gente vê.
e a gente sabe que tem muita gente por aí que não sabe, vai descobrir depois com carcinoma hepatocelular ou com ascite. Então, se tem um marcador que a gente deveria fazer em todo mundo com 40 anos, pelo menos uma vez na vida, é o anti-HCV. Os marcadores de hepatite A e B, eles acabam também, né, com o calendário vacinal pegando hepatite A e B, nas pessoas mais jovens não é muito necessário. Hepatite B, ela é uma DST, então vale a pena a gente ter uma noção da hepatite B num indivíduo que está sexualmente ativo, especialmente que não se protege, né? E pessoas... indicar vacina também, né, Antônio? Nós podemos indicar a vacina, né, para quem não... Então, o kit básico para a gente saber o que está se passando com hepatite B, aí o HBsAg, o anti-HBC total e o anti-HBs vão nos dar esse panorama. Se o paciente tem um anti-HBs, é um vacinado. Se ele tem um HBC com anti-HBs, ele é um paciente exposto. Se ele tem HBsAg, é um crônico. Então, é interessante, né, fazer os marcadores de B, mas em especial com algumas, né, gente que está mais exposto ou exposição laboral ou sexual, né? E a sorologia para hepatite A no nosso meio acaba sendo mais útil quando a gente vai imunossuprimir alguém, porque a gente não quer uma hepatite A no meio de uma imunossupressão, então às vezes, ou um paciente que já tem cirrose, então aí são bem úteis, né? Então a gente vai imunossuprimir por, sei lá, usar metrexate no indivíduo com psoríase, usando meu exemplo inicial. É legal ter um anti-HV total, né? Para vacinar conforme. E a hepatite A é uma doença que a gente pode pegar só por comer num lugar que não foi tão cuidadoso. A gente não precisa ter nenhum comportamento mega de risco. Isso, tão importante. E, Renan, tu costuma pedir essas sorologias também para os teus pacientes? Como é que tu faz o teu check-up? O que ele inclui? Eu acho que é isso. Na verdade, como médicos, a gente tem que utilizar o espaço que a gente tem junto com o paciente para fazer educação em saúde, né? Então, basicamente, o que a gente tem que tentar ver é perfil de risco, qual é a faixa etária que nós estamos vendo, né? Quem é o nosso paciente, se ele é um adolescente, se ele é um idoso, se ele é um paciente que se expõe mais a uma série de situações, e fazer a nossa avaliação laboratorial a partir disso. A gente tem que cuidar muito para não pedir muitos exames que depois são difíceis de explicar para o paciente por que um fã deu 1 para 180, 1 para 80, né? Pedir exames que tenham muito falso negativo ou positivo para aquele paciente. Então, a gente tem que individualizar isso, né? Na realidade, a gente precisa, quando vai falar em rastreamento, a gente tem que pensar epidemiologicamente em saúde pública também, né? Quais são as doenças mais frequentes no nosso meio? O que nós queremos prevenir, né? Então, nós temos que utilizar esse momento para fazer, na verdade, uma educação em saúde. Então, eu não faço assim extensa solicitação de exames, não. Acho que cada paciente merece a sua avaliação individualizada. Claro que existem alguns exames que são quase que onipresentes. Tu vai fazer uma glicemia, tu vai fazer a parte lipídica para que a gente tenha um basal também. Daqui a um tempo o paciente possa se beneficiar comparando, né, com o exame basal. Mas, assim, uma quantidade enorme de exames não nos traz nenhum benefício, eu acho, né? É custoso tanto para o SUS como para convênios, a gente não tem justificativa em medicina baseada em evidências em aumentar de uma maneira muito grande as nossas solicitações. E acho que é isso, assim, eu acho que é basicamente, dependendo do paciente, fazer de exames básicos para, eventualmente, IST, fazer o perfil lipídico, fazer avaliações, eventualmente, a partir de história familiar ou já com algum feeling clínico que tu possa ter, que aquele paciente possa ser, por exemplo, hipotireoideu, etc., e fica por aí. O paciente voltando, recebendo esses exames e a gente tendo alguma indicação de alteração, a gente vai encaminhar, eventualmente, para algum colega, algum especialista da área. Antônio, alguma utilidade de pedir ecografia de abdômen? Olha, a gente vê muito também no check-up, né? Eco de abdômen total. Em pessoas assim que pegam a idade acima de 40 anos, até vale como um basal, né? Mas realmente ele é um exame muito mais que ele é pedido demais, né? Há um exagero.
Uma coisa importante dos exames também né, que a gente tem que lembrar são os screenings de câncer. Então, eu já comentei o PSA. A endoscopia não entra nisso na nossa população. Se a gente for para o Japão, eles passam com uma Kombi e eles fazem endoscopia em todo mundo que está na rua, literalmente. Mas sem sedação, sentadinhos, assim, o pessoal é muito resistente. Mas o nosso meio endoscopia não precisa entrar nesse rol, a não ser que a gente tenha uma história familiar ou sintoma dispéptico, né? Mas se tem um screening de câncer do tubo digestivo que deve ser bastante visto, é o para câncer de cólon, né? Então, com idades aí consensualmente acima de 50 anos, já tem gente falando em 45, mas pelo menos 50 anos, é bom a gente ter um screening. O screening de câncer mais completo, vamos dizer assim, acaba sendo a colonoscopia, mas existem modalidades. Existe modalidade de usar toque retal, retossigmoidoscopia, sangue oculto nas fezes, mas é importante, com 50 anos ou mais, a gente lembrar do câncer de cólon, né, como uma doença prevenível, né, em lugares onde eles fizeram colonoscopia padrão, assim, como no Canadá, eles têm um estudo bastante grande, eles tiveram diminuição aumento de sobrevida da população colonoscopada, né? Então, pelo diagnóstico precoce. É um precoce. importante, né, acima dos 50 anos ou mais cedo, conforme a história familiar. Se o indivíduo tem um familiar com câncer muito precoce, aí isso pode mudar. Renan, vacinas para herpes zoster, costuma recomendar? Existe, na verdade, a recomendação para pacientes mais idosos, na verdade, acima de 50 anos, né? Eu acho que é interessante, né? Interessante fazer. Mesmo um paciente que já teve zoster, depois de um ano, eventualmente a gente pode recomendar também, vai prevenir uma segunda situação que não é comum, mas pode acontecer, né? Então, acho que o zoster é uma vacina que veio para melhorar aí a nossa vida. As vacinas estão muito relacionadas também com o tratamento mais moderno que nós estamos fazendo hoje com biológicos, né? Então, a gente acaba iniciando ali uma avaliação para vacinas para esses pacientes. Então, hepatite B, fazer eventualmente para pneumococo, né? Então, para pacientes indicados. Então, a gente procura realmente ficar coberto, principalmente para pacientes que vão fazer algum tratamento mais imunossupressor, né? A vacina para HPV, que eu acho que hoje em dia, para a faixa etária mais jovem um pouquinho, é interessante da gente lembrar, né? E a vacina da hepatite B, eu acho que é uma vacina que é necessária realmente para todo mundo, né? Então, a gente sempre revisa isso, porque em algum momento a gente pode precisar que o paciente esteja realmente imunizado para seguir as nossas terapêuticas, né? Tem um dos slides anteriores que a gente falava em celíaca. Celíaca pode cursar com hipoesplenismo funcional. Então, no indivíduo que tem alguma evidência de hipoesplenismo, tipo corpúsculo de Raul-Jolin no hemograma, vale vacinar como se esplenectomizado fosse. Uma pergunta que chegou aqui, Antônio, tu tem visto muitos efeitos adversos cutâneos no tratamento de hepatite C crônica? Felizmente, os tratamentos novos, que a gente chama de DAA, que é Direct Acting Antiviral, né, um agente antiviral de ação direta, esses efeitos baixaram muito. A gente teve uma primeira onda de DAA, que era o Telaprevir e o Boceprevir, que eram infernais. Depois dessa primeira onda, de primeiros inibidores de protease que vieram os atuais, a gente realmente vê pouco, sabe? O perfil deles de efeito colateral é muito amigável. Então, são raros os pacientes que vão ter alguma manifestação. Tive um paciente com exacerbação de psoríase, com tratamento bastante importante, assim, uma bastante importante. Mas é uma coisa um pouco de contar nos dedos. Um pouco. A gente vai ter os efeitos principais de tratamentos novos de hepatite são alguma insônia, eventualmente uma cefaleia, mas são super toleráveis. O que não era assim quando a gente tinha o interferon. O interferon ele podia desencadear uma celíaca subclínica, dermatite herpetiforme,
podia, e os amiguinhos dele ali, Telaprevir e Boceprevir, eram bastante ruins em termos de farmacodermia, né? Então, para finalizar nossa noite, a última pergunta: quando um paciente traz a lista solicitada por um outro profissional, muitas vezes não médico, como é que vocês respondem? Acabam solicitando ou não? Não. Eu educadamente explico para o paciente que tento explicar para ele que na minha conduta aquela situação ali não caberia, né? Então a gente precisa ter alguma coerência com aquilo que a gente vai fazer. Eu acho que a gente precisa explicar para o paciente educadamente que esses exames, para ele, na nossa opinião, não precisariam ser realizados. Simples assim. Acho que não tem nenhum problema. Isso aí, bem direto, né, doutor Renan? Isso mesmo. Não, tranquilo. Concordo. Sem precisar né, fazer nenhum proselitismo maior, mas enfim, olha, vai me desculpar, eu realmente acho que a senhora não precisa, o senhor não precisa fazer esses exames e tal. E pronto, acho que não teria problema nenhum. De acordo. Então, eu agradeço. Uma boa noite a todos. Muito agradeço obrigado. A participação de vocês. Foi muito bacana, aprendi bastante. Espero que os nossos ouvintes tenham aprendido também, né? E eu aproveito, então, para finalizar, convidando a todos para a Jornada Gaúcha, que esse ano vai ser online, né? Inclusive, o doutor Renan vai ser nosso palestrante. Ok. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigada por disponibilizarem o tempo de vocês. Boa noite. Tchau, boa noite.